a direção do pastor Adilson Roberto. Desde já eu trago um abraço do meu pastor a todos os irmãos. E eu estava orando a Deus estes dias, quando eu recebi o convite, estava pedindo a Deus a direção de uma palavra. E Deus ele estava me dando uma palavra para eu estudar. Então eu comecei a estudar Lucas 5 até hoje. Quando chegou hoje de tarde, eu comecei a meditar neste texto, mas eu não estava conseguindo pegar nada neste texto. Aí Deus ele me fez lembrar de uma passagem a qual eu já havia lido uma vez, em Êxodo, capítulo de número 33, quem poderá ver comigo. E Deus ele fez arder esta palavra em meu coração, e eu creio que tem algo de Deus para nós nesta noite. Segundo livro da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo, capítulo de número 33, a partir do versículo de número 18. Uma passagem também muito conhecida, uma passagem muito forte, tem um significado muito forte. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem não me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E você se assiste hoje com a glória a Deus. Porque vai se tratar de uma oração a qual o nome Moisés ele vai fazer a Deus. Mas a oração e o pedido que este homem vai fazer a Deus não é qualquer oração e não é qualquer pedido. Moisés ele está pedindo a Deus para que Deus ele mostre a glória dele para Moisés. Moisés ele tem um anseio e tem uma vontade muito grande de querer ver a glória de Deus, de querer ver a face de Deus. E este homem Moisés é um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada, porque é um homem que viveu muita intimidade com Deus, é um homem que passou muitas coisas com Deus. E é por isso que neste capítulo ele está sendo atrevido a pedir este pedido a Deus, porque é um homem que teve intimidade com Deus e era um homem que andava na presença de Deus. Quando começamos a olhar a história de Moisés, em todo o livro do Êxodo, vemos uma história muito linda e uma história muito forte. Tudo começa no livro do Êxodo, no capítulo de número 1, quando a Bíblia nos informa que José ele já era governador dentro da terra do Egito. E quando José é governador na terra do Egito, a Bíblia diz que Jacó, o seu pai, vai vir também para a terra do Egito e vai trazer toda a sua família e toda a sua parentela. Era cerca de 70 pessoas, e aquelas pessoas vão fazer residência na terra do Egito. Só que a Bíblia diz que aquela geração vai morrer. José vai morrer, Jacó vai morrer, e todos os seus filhos, as suas filhas, todas aquelas pessoas vão morrer. E vai se levantar agora uma nova geração na terra do Egito. E a nova geração que se levanta na terra do Egito, a Bíblia diz que é uma geração muito grande. A geração que era 70 pessoas, agora se multiplicou, e é todo um povo e toda uma nação. Agora a Bíblia diz que vai se levantar também um novo faraó na terra do Egito. Um faraó que não conheceu a história de José e nem a história do seu povo. E ele vai ver que todo aquele povo se multiplicou dentro da terra do Egito, que aquele povo cresceu dentro da terra do Egito, e ele não vai ficar satisfeito com isso. A Bíblia diz que ele vai arquitetar um plano para tentar parar o crescimento daquele povo, para tentar parar a multiplicação daquele povo. Só que o que ele não sabia é que aquele povo não era qualquer povo. Aquele povo era um povo que era escolhido pelo próprio Deus, e o próprio Deus havia feito uma promessa de crescimento sobre a vida daquele povo. No livro
neste capítulo de número 15, Deus ele chamou o homem por nome Abraão para fora da sua tenda e disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas se é que pode, assim será toda a tua descendência, a sua descendência será incontável, a sua descendência se multiplicará. E Faraó agora está tentando parar o crescimento de um povo que tem promessa. Faraó está tentando parar o crescimento de um povo que tem uma promessa do próprio Deus. Só que a Bíblia diz que ele vai começar a afligir o povo hebreu, ele vai começar a botar um jugo pesado nos ombros daquele povo. Só que a Bíblia diz que quanto mais ele afligia aquele povo, mais aquele povo crescia na terra do Egito. Quanto mais Faraó afligia aquele povo, mais aquele povo se multiplicava. Porque quem tem promessa de Deus é assim: quanto mais o inimigo bate, quanto mais o inimigo tenta parar, mais nós crescemos, mais nós se multiplicamos. Isso é porque aquela mesma promessa está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo de número 29: vós sois um em Cristo, e se vós sois um em Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Ei, eu vim aqui nesta noite para liberar uma palavra para a tua vida. Há uma promessa de crescimento sobre a tua vida, há uma promessa de crescimento sobre a tua vida, há uma promessa de crescimento sobre o teu ministério. E o diabo não vai parar a tua chamada, o diabo não vai parar o teu crescimento, porque Deus que vai fazer você crescer. Faraó ainda vai perceber que aquele povo não para de crescer. A Bíblia diz agora que ele vai chamar duas parteiras e vai falar para aquelas parteiras: olha, todo menino nascido de hebreu, vocês matam aqueles meninos. Mas a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas temiam a Deus e não faziam isso. Então o Faraó ele vai ficar irado com aquilo e vai arquitetar outro plano. E no capítulo de número 2 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que ele manda jogar todo menino nascido hebreu dentro do rio Nilo. Só que a Bíblia diz que um homem da tribo de Levi chamado Arão, ele vai se casar com uma mulher com o nome Joquebede, e eles vão ter um filho. E a Bíblia diz que eles vão esconder este menino por 3 vezes. E esconderam este menino por 3 vezes. A Bíblia diz que aquele menino crescia, mesmo escondido, aquele menino estava crescendo. E quando eu comecei a ler este texto, Deus começou a palestrar em meu coração. E Deus falou comigo assim: ó, você não precisa aparecer para você crescer. Você não precisa estar com o microfone na mão para você aparecer. Você não precisa aparecer para os homens. Por quê? Porque mesmo escondido, Moisés estava crescendo. E eu vou liberar uma palavra para a tua vida esta noite, com o microfone na mão, querendo se amostrar, você não vai aparecer. Mas escondido dentro da presença de Deus, você vai crescer. Você vai crescer. E a Bíblia diz que, passando 3 meses, aquela mulher, não podendo mais esconder aquela criança, ela vai fazer uma cesta de junco e vai botar ali no Nilo e vai se afastar. E a Bíblia diz que a irmã do menino de longe ficava olhando para ver aonde aquele cesto ia chegar. E naquele mesmo dia, a Bíblia diz que a filha de Faraó estava se banhando ali nas águas do Nilo. E ela viu aquele cesto e ouviu o choro da criança e pediu às donzelas para pegar aquele cesto e trazer aquele cesto até ela. Quando a filha de Faraó olhou para aquele cesto, viu que dentro daquele cesto havia uma criança, e era um filho dos hebreus, e ela teve compaixão daquela criança. A Bíblia diz que a irmã do menino falou com a filha de Faraó: quer que eu chame uma das amas das hebreias para que cuide deste menino até que ele cresça? Ela falou sim. A Bíblia diz que ela chamou a mãe do menino, e a mãe do menino cuidou daquele menino até ele crescer e ainda teve um salário para ele. Quando o menino cresceu, a Bíblia diz que ela manda chamar aquele menino para dentro do palácio e põe o nome daquele menino de Moisés, que é o nome que eu quero pregar nesta noite deste dia. Sabe por que Moisés ele não morreu dentro daquele rio? Sabe por que Moisés ele não morreu dentro daquele cesto? Porque Moisés ele não era qualquer pessoa. Moisés ele não era qualquer criança. Moisés ele era um projeto de Deus. E todo projeto que é projeto de Deus, Satanás ele não pode matar. Todo projeto que é projeto de Deus, o inimigo não pode parar o crescimento daquele projeto. E é por isso que você está aqui esta noite. É por isso que você está dando glória a Deus e aleluia esta noite. Porque você não é qualquer um. Você não é qualquer
que é um guerreiro, um homem forte. Só que a Bíblia diz que ele vai ver afligindo os judeus, e ele vai matar o homem, vai esconder o corpo dele. E abreviando a história, a Bíblia diz que ele vai fugir ali do Egito, vai ficar no deserto. Agora no capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés agora já é casado, tem uma família, e ele agora está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que ele está no Horebe, no monte de Deus, e Moisés ele vai ver algo que vai surpreender Moisés. Ele vai ver algo que vai mexer com a cabeça dele. Porque a Bíblia diz que no dia que ele estava apacentando, cuidando do rebanho do seu sogro, ele vai ter uma visão muito linda, uma visão muito forte. A Bíblia diz que ele vai olhar para uma sarça e vai ver que a sarça está pegando fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés não é a sarça estar pegando fogo, mas o que chama a atenção de Moisés é olhar para a sarça e ver que a sarça não está se consumindo, porque é normal naquela terra, aquela planta pegar fogo e se queimar com o calor do sol. Mas Moisés ele está vendo uma sarça, Moisés ele está tendo uma visão sobrenatural, que era uma visão como o próprio Deus estava permitindo Moisés ver. E quando Moisés ele vê aquela visão, a Bíblia diz que Moisés ele fala consigo mesmo: olharei para esta visão, me aproximarei dela, porque é uma grande visão. Mas quando Moisés ele começa a se aproximar da sarça, a Bíblia diz que uma voz vai bradar do céu e vai dizer: Moisés, Moisés. E Moisés ele vai dizer: eis-me aqui. E Deus ele vai falar: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. Moisés não conhecia Deus, Moisés não conhecia a voz que estava chamando ele, mas era o próprio Deus que estava falando para Moisés, e ele estava falando a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque de qualquer forma você não pode se aproximar da minha presença. Tira a sandália dos teus pés, porque de qualquer forma você não pode ter intimidade comigo. Tira a sandália dos teus pés, porque de qualquer maneira você não pode estar na minha presença. E eu quero falar algo de Deus para mim, para tua vida nessa noite. Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer ter uma experiência com Deus? Então tira da tua vida aquilo que te apaga de Deus. Tira da tua vida aquilo que te apaga de Deus. Vou sentir a presença de Deus. Oh, glória. Deus então vai se apresentar a Moisés e vai começar a ter um diálogo com Moisés. Vai começar a falar a Moisés que ele é Deus e que ele ouviu o clamor do seu povo dentro da terra do Egito e que estava na hora de libertar o seu povo do jugo do Egito e das mãos de Faraó. A Bíblia diz que Deus ele começa a falar com Moisés e vai enviar Moisés. E Moisés vira para Deus e fala: Senhor, quando eu chegar na terra do Egito, qual é o nome do Deus que eu falo que me enviou para falar com os seus filhos? Porque dentro da terra do Egito tinha muitos deuses pagãos, tinha muitas estátuas, tinha muitos deuses ali que eram deuses falsos. Então Moisés ele queria um nome de Deus para falar para o povo hebreu. Então Deus ele vira para Moisés e fala: Moisés, quando você chegar na terra do Egito, fala assim para eles: ó, o eu sou te enviou, porque eu sou o que eu sou. Quando eu pesquisei o que significava eu sou, Deus ele estava falando aqui: eu sou o que eu sou, e eu sou tudo aquilo que o meu povo precisa. Quando eu leio isso, eu lembro do que Jesus ele falou no Novo Testamento. Quando Jesus ele pregava, ele falava: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou, e tudo aquilo que você está precisando nesta noite, o que o mundo não pode te dar, o que o homem não pode te dar, o que o dinheiro não pode te dar, Jesus Cristo ele pode te dar. Aquilo que você precisa ele pode te dar, porque ele é o sou, ele é o todo-poderoso, ele é o Deus sobrenatural, o Deus que manda na terra, manda no céu, manda em tudo quanto é coisa, porque ele é o sou. E Deus vai continuar falando com Moisés, capítulo 4 do livro de Deus. Deixa eu falar: Moisés, eu vou te enviar na terra do Egito, para que meu povo venha ser liberto da terra. E quem já leu este texto, sabe que Moisés começa a dar desculpas para Deus. Moisés começa a falar que não sabe falar. Moisés fala que é pesado de língua. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu estou contigo. Se eu estou te enviando, eu te garanto, eu vou até te dar um sinal. O que você tem na tua mão, Moisés? Moisés diz: eu tenho um cajado. Deus fala: então joga esse cajado no chão. A Bíblia diz que Moisés ele joga o cajado no chão, e o cajado torna-se uma
sinal. Pega a tua mão, Moisés. Põe a tua mão no teu peito. Moisés faz. E quando Moisés tira a mão, a Bíblia diz que a mão de Moisés estava leprosa. E Deus fala para Moisés: Moisés, calma. Porque com mão leprosa eu não vou te usar. Com mão leprosa você não vai pregar. Com mão leprosa você não vai para o Egito. Eu vou limpar a tua mão novamente. Põe a tua mão no teu peito. A Bíblia diz que quando Moisés ele põe a mão dele no peito e ele tira, a pele de Moisés está limpa. Está limpa como a pele de um bebê. E Deus ele fala para Moisés: Moisés, eu vou te enviar da terra do Egito. E Moisés ainda continua dando desculpas. E Deus fala para Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o mundo, Moisés? Quem fez o surdo, Moisés? Eu fiz todas as coisas, Moisés. Se eu estou mandando você e eu te garanto, Moisés continua falando que não quer ir. A Bíblia diz que Deus ele vai se irar com Moisés. E vai falar para Moisés: então você não quer ir? Tá bom. Você não vai falar então, mas eu vou te enviar de qualquer jeito. Você não vai falar, mas o teu irmão Levita, Arão, ele vai falar por ti. Porque ele sabe falar bem. Agora, Moisés é a boca de Deus e Arão é a boca de Moisés. Deus vai enviar agora Moisés para dentro da terra do Egito. Capítulo 5 do livro do Êxodo. A Bíblia diz que Moisés ele vai chegar até o faraó e vai falar: faraó, o Deus Todo-Poderoso me enviou aqui. Ele mandou te entregar um recado. Liberta o povo de Israel. Liberta todo o povo hebreu. Porque é um povo de Deus. A Bíblia diz que faraó ele vai se irar com as palavras de Moisés. E ele vai querer botar um jugo maior nos ombros daquele povo. Moisés ele vai ficar entristecido. Vai chegar até Deus e vai falar com Deus. No capítulo 7, no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus ele vai dar uma resposta para Moisés. E vai falar: Moisés, calma. É eu que tenho endurecido o coração de faraó. Porque eu vou fazer grandes coisas no Egito. Eu vou virar o Egito de cabeça para baixo e vou mostrar que eu sou Deus. Que nenhum Deus pagão que está dentro da terra do Egito é Deus. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele vai chamar Moisés no capítulo 7 e vai falar: Moisés, eis que eu vou enviar 10 pragas no Egito. E essas 10 pragas vão mostrar que eu sou Deus Todo-Poderoso. Quem conhece de Bíblia sabe que cada praga que Deus enviava quebrava um protocolo de um Deus a qual os egípcios acreditavam. Porque eles acreditavam em muitos deuses. Então Deus ele vai quebrando o protocolo de cada Deus. Deus ele vai indo praga. Ele faz a água se tornar sangue. Ele faz piolhos entrar na terra do Egito. Ele faz muitas coisas. E Deus ele vai sacudir o Egito. E quando ele manda a 10ª praga, que me chama a atenção, que é a praga mais conhecida, que é a morte dos primogênitos, Deus ele fala para Moisés: Moisés, olha só, eis que vem a noite, eu vou enviar o anjo da morte na terra do Egito. E vai matar todo o primogênito nascido dos egípcios. E até os animais dele vão morrer. Mas o meu povo hebreu dá um recado para eles. Qual é o recado, Deus? Fala para esse povo pegar uma planta chamada êxodo, molhar no sangue de um cordeiro e passar dos umbrais daquela porta. Porque quando o anjo da morte passar à meia-noite, a porta que estiver no sangue do cordeiro, o inimigo não vai entrar. O anjo da morte não vai entrar. Quando o umbral tiver o sangue do cordeiro, a morte não vai entrar. Oh, glória a Deus. E quando eu li essa palavra, eu fiquei impactado. Porque eu lembrei do que Jesus ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele derramou aquele sangue por mim e por você. E o sangue dele nos lavou e nos purificou de todo pecado. E é por isso que estamos aqui esta noite. Não é por qualquer coisa, não. Não é pelo que estamos aqui, não. É porque Jesus ele derramou o seu sangue carmesim na minha vida, na tua vida. É por isso que Satanás não pode te destruir. É por isso que Satanás não vai destruir a tua família. Porque há sangue na tua vida. Há sangue na tua vida. A Bíblia diz que o anjo da morte vai passar na terra do Egito. E vai fazer uma grande coisa naquela terra que o povo nunca viu. Eles acreditavam que um Deus chamado Sete poderia guardar os filhos dele. Só que Deus ele vai humilhar mais o Deus da morte. E vai mostrar que quando não liberta o povo dele, nem que ele tenha que sacudir a terra do Egito, mas ele liberta o povo de Israel. E é por isso que você está aqui. O diabo jurou que não ia te libertar. Jurou que ia ceifar a tua vida.
Chaves, do capítulo 11 ao capítulo 12. Faraó agora vai mandar chamar Moisés. E vai falar para Moisés: Moisés, pega todo o povo hebreu e sai da terra do Egito. Sai, pega o que vocês têm e sai da terra. E a Bíblia diz que Moisés ele chama o povo. Reúne todo o povo hebreu e sai da terra do Egito. E o que me chama a atenção no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, Deus ele fala para Moisés e para, olha só, a partir de hoje chegou um novo tempo na vida de vocês. Este dia será o primeiro dia a partir de agora, o primeiro dia do primeiro mês, porque algo novo eu vou fazer na vida de vocês. Sabe que Deus estava falando para Moisés, para Arão e para todo o povo hebreu? Pode rasgar o calendário do passado, pode rasgar o calendário do sofrimento, pode rasgar o calendário da tristeza, pode rasgar o calendário do choro, porque eu vou fazer uma coisa nova na tua vida, eu vou fazer uma coisa nova na tua chamada, eu vou fazer uma coisa nova no teu ministério, eu vou fazer uma coisa nova na tua vida. Pode esquecer do passado, porque o meu presente no futuro está fazendo algo novo. Capítulo 13 do livro do Êxodo. A Bíblia diz que Deus ele manda Moisés pegar o povo em direção ao mar. Eles poderiam chegar no objetivo mais rápido, mas iriam ter que passar pela terra dos filisteus. E para que o povo não entrasse em guerra e se arrependesse e queresse voltar para a terra do Egito, Deus ele manda o povo pegar outro caminho em direção ao deserto. E a Bíblia diz que eles vão agora acampar, vão levantar acampamento numa terra chamada Etã. Etã é de frente ao deserto, eles ainda não tinham entrado no deserto, mas eles estavam acampados em frente ao deserto, e o destino deles era em direção ao deserto. Imagina aquele povo à noite, acampado em frente ao deserto, pensando: por que Deus nos trouxe até aqui? Deus nos tirou da terra do Egito agora para nos levar até o deserto, aonde pelo dia é um calor e a noite é frio. Imagina o povo agora reclamando e murmurando. Só que eu vejo Deus agora tomando a palavra mais uma vez e liberando algo sobre a vida daquele povo e dizendo: povo, eu botei vocês até entrando na entrada do deserto. Sim. É para vocês entrar no deserto, sim. E eu não esqueci que no deserto de dia é calor e que a noite é frio. Então, para que vocês não morram de frio, à noite tem uma coluna de fogo para vocês. E de dia, no calor, tem uma coluna de nuvem para porque eu não tirei vocês da terra do Egito para morrer no deserto. E talvez você se encontre esta noite na entrada do deserto e está pensando: por que Deus me trouxe até aqui? Por que Deus me pôs na entrada do deserto? E talvez você esteja pensando: eu vou ou não vou? Eu continuo ou recuo? Mas é tão difícil se eu entrar no deserto. É tão doloroso, é tanto sofrimento, é tanto choro, é tanta lágrima, meu irmão. Se Deus ele te pôs na direção do deserto, pode ir, porque Ele garante a tua vitória. Se Deus ele te pôs na direção do deserto, meu irmão, é porque Ele tem para fazer na sua vida. E o deserto ele não vai te matar, não. O deserto não vai te matar, sabe por quê? Quando Jesus ele estava em jejum, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito que conduziu Jesus até o deserto. E ali no deserto, Jesus venceu o tentador com jejum e palavra. Deserto não é lugar de morte, não. Deserto é lugar de vencer o inimigo das nossas almas. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de experiência. Aquele povo agora vai em direção ao deserto. E o povo agora vai se encontrar em frente ao Mar Vermelho. E ao lado direito estavam cercados, porque era uma terra estranha, eles não poderiam pular. O lado esquerdo também.
E para completar, atrás de Faraó, com seus cavaleiros, com seus soldados. O povo hebreu agora mais uma vez se encontra sentado, porque não tinha para onde ir. Lado direito e lado esquerdo não tinha como passar. Atrás de Faraó, na frente do mar. A Bíblia diz que neste momento o povo começa a murmurar, meus irmãos. E começa a falar com Moisés: por acaso, Moisés, nos tiraste da terra do Egito para morrermos aqui? Era melhor ter ficado dentro do Egito, porque lá pelo menos teria sepulcro para nos enterrar. Lá a gente não ia morrer dessa forma. Então a Bíblia diz que Moisés ele vai na barca. Imagina Moisés agora dialogando com Deus. Deus, eu falei que eu não conseguia. Eu falei que eu não conseguia falar, que eu não era capaz, que não era capacitado. Agora todo o povo está aqui. E está me cobrando. E estamos cercados. O que é que a gente vai fazer agora? A Bíblia diz que Moisés ele clamou a Deus. E clamar, aqui no hebraico, significa gritar. Então Moisés estava gritando, clamando a Deus. E Deus agora ele vai tomar a palavra. Só que Deus ele não vai gritar. Enquanto Moisés estava desesperado, gritando, pedindo a Deus um socorro, eu imagino Deus no seu trono, dando um sorriso, tranquilo, e dizendo: Moisés, calma. Calma, porque eu ainda estou no controle. Se eu te botei aqui, eu estou no controle. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Vê o que você tem na mão. O que eu tenho cajado, autoridade. Pode até não falar bem, pode até não pregar bem, mas tem a minha autoridade. Estende o cajado em frente a essas águas, Moisés. Estende, Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés ele estende o cajado, o mar vai se abrir. Só que o que me chama a atenção é que Deus ele vai soprar no vento oriental. O que é um vento oriental? Não é um vento que vem na frente para trás, mas é um vento que vem de baixo para frente. Deus ele soprou um vento lá atrás e o vento veio abrir o mar. E fez duas roupas de água para o povo hebreu passar. E eu fiquei tentando aqui entender por que Deus ele soprou esse vento de lá para cá e não daqui para lá. E Deus ele falou para o meu coração: enquanto você está aqui fazendo a minha vontade, eu estou trabalhando lá na tua casa. Enquanto você está aqui me adorando, eu estou mais cuidando do teu filho. Enquanto você está aqui me adorando, eu estou cuidando do teu casamento. Oh, aleluia! Deus está cuidando da tua vida, profeta. Deus está cuidando da tua vida, varoa. E esse vento oriental que ele está soprando não é para te matar, não é para te destruir, e muito menos para te desanimar, mas ele está soprando este vento porque ele está cuidando da tua casa, ele está cuidando da tua família, ele está cuidando. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Moisés ele vai pegar o ouro e vai começar a caminhar em direção ao norte. E a Bíblia diz que aquele povo vai passar com os pés enxutos. E aquele povo passa adorando e clamando a Deus. E Miriam vai começar a cantar um cântico, dizendo que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Porque eles entenderam que o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito não tinha tirado eles para matar eles. Muito bem para eles morrerem no deserto. Deus tirou porque Deus tinha algo na história dele. E Moisés cada vez mais tendo intimidade com Deus e aprendendo mais que o Deus que tinha levantado ele para libertar o povo hebreu da terra do Egito.
estiver em frente ao mar e que não puder atravessar, porque só Ele que adora. Igual todos aqueles soldados de Faraó. Eu quero liberar algo para a tua vida nesta noite. Todo inimigo que está te perseguindo vai tentar te destruir. Todo inimigo que tem se levantado contra a tua vida, toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, toda obra do maligno que tem se levantado para destruir a tua chamada, Deus ele está destruindo nesta noite. Moisés e o povo vão viver ainda muitas coisas com Deus. Moisés e o povo vai ver água sair de uma rocha e aquela rocha aparecer que já é perto, porque todo lugar está e dava água para aquele povo. Moisés, quando está no monte, Êxodo 17, e Arão e Hur levantam as mãos de Moisés, o povo de Israel começa a prevalecer contra os inimigos, contra os amalequitas. Deus ele está dando vitória. Deus ele faz maná cair no céu para alimentar aquele povo. Deus faz cordonizes aparecer para aquele povo se alimentar. E Moisés vê tanta coisa com Deus. E Moisés tem mais e mais intimidade. Só que quando chega no Êxodo, capítulo 31, a Bíblia diz que Moisés vai ser chamado por Deus para subir no monte. E ali ele vai ficar 40 dias. Enquanto o povo estava lá embaixo. Então o povo começa a murmurar e pensar que Moisés havia morrido. Então o povo agora vai chamar Arão e vai falar: Arão, construa um bezerro de ouro aí, porque Moisés ele já está morto. Moisés ele não fala mais conosco, Moisés está morto. Faz aí um bezerro de ouro para a gente adorar. A Bíblia diz que aquele povo vai fazer um bezerro de ouro. E quando passa o período de tempo, Deus ele vai mandar Moisés descer. E Deus ele fala para Moisés: Moisés desce lá embaixo, porque o teu povo já está fazendo pecado. Quando Deus ele chega lá embaixo e ele vê aquele bezerro de ouro estendido, o coração de Moisés fica entristecido e ele já vai estar ali no chão dessa festa. Deus ele vai chamar Moisés com um diálogo e vai falar: Moisés, olha só, eu vou te perguntar esse povo que através de ti eu vou fazer uma avança. Aqui que eu entendo realmente quem Moisés era a história. Porque quando Deus ele vai falar isso para Moisés, Moisés ele vai se entristecer e vai para o joelho. E Moisés ele vai começar a falar com Deus: Deus, faz isso não. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? Este povo aqui não é meu povo, Senhor, este povo é o teu povo escolhido. E olha o que Moisés vai falar para Deus: Deus, se preciso fosse, poupa este povo, mas se for para fazer isso, Pai, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro, meu Pai. Mas por favor, poupa este povo.
Olha o que um líder verdadeiro faz. A Bíblia diz que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Um bom pastor não se alegra quando a ovelha está triste. Um bom pastor é aquele pastor que quando vê a ovelha faltando no culto já liga. Meu irmão, minha irmã, o que aconteceu? Você está bem? Um bom pastor não é aquele pastor que se trata de qualquer forma. Bom líder. Mas o bom pastor é aquele pastor que se preocupa com a tua vida. Aleluia. Que ama a tua vida. Aleluia. Igual Moisés amava aquele povo. Glória a Deus. Moisés agora viu o céu, é um homem que agora tem muita experiência. Moisés é um homem que viveu muita intimidade com Deus. E aqui quando chega no capítulo 33, eu vou lendo, tem no céu. Moisés, mesmo tendo visto todos aqueles milagres, mesmo tendo vivenciado tantas coisas lindas e maravilhosas, Moisés ainda queria mais. Moisés não se contentava, ele queria mais e mais. Porque temos que ser assim como Moisés. Nunca podemos se contentar com pouco, mas temos que querer cada dia mais de Deus. Buscar cada vez mais em Deus. Orar mais a Deus. Jejuar mais, se consagrar mais, estudar mais a palavra, subir mais montes, buscar mais a Deus. Então, Moisés ele vai pedir a Deus: Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória e não te mostrar. Mas vamos fazer o seguinte: sobe até o Sinai, porque eu vou te pular na frente da penha. E aí algo sobrenatural vai acontecer contigo. A minha face você não pode ver, mas mais uma experiência para o teu currículo vai acontecer. Só para o monte, Moisés. E o que me chama a atenção de Moisés, ele já estava cansado em idade disso. Moisés ele tem entre 80 a 100 anos de idade. Imagina um senhor de 80 a 100 anos de idade, subindo no Sinai, 1.800 metros. Deus ele fala: não vou. Tem gente que nem de subir monte gosta de subir, né? Tem gente tão novinha aí que não gosta de subir monte, né? Não gosta de ir para o joelho, não gosta de buscar Deus. Mas em nome de Jesus, eu vejo nessa igreja que tem pessoas que gostam de subir monte. Tem pessoas que gostam de orar por Deus, tem pessoas ainda que se consagram a Deus. E que como Moisés não querem parar de buscar e não querem parar de ter a presença de Deus na vida dele. Moisés ele vai ter mais uma experiência com Deus ali no Sinai. E agora as tábuas da lei que ele tinha quebrado ali quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus ele novamente vai escrever. E Moisés agora está cheio da presença de Deus e desce naquele monte. E quando ele desce naquele monte, a Bíblia diz que o monte de Moisés brilhava com os homens. E tiveram ouro bonito para poder a face de Moisés. Que era da minha presença na vida de Moisés. Sabe o que eu entendi com essa mensagem? É que por mais que Moisés tivesse vivenciado tantas coisas maravilhosas com Deus, Moisés ele não se contentava em querer mais com Deus. Então você que está aqui esta noite, nunca se contente em uma coisa que você virou orando e achando que isso foi muito. Não se contente em 24 horas de jejum que você fez e achando que isso foi muito, porque não foi. Mas seja como Moisés, por mais que tenha vivenciado tanta coisa, queira mais ainda. Por mais que tenha vivenciado Márcia Brito, queira mais ainda. Por mais que tenha vivenciado maná caindo no céu, queira mais ainda. Nunca pare de buscar e nunca pare de querer a presença. Amém? Assim eu mereço a